eu adoro, assim, dados é uma das minhas paixões também, acho todo esse insight do Cristiano fantástico e realmente a gente já ouviu falar, inclusive, até de behavioral banking, né, o banco comportamental, banco contextual, né, Bruno? Então, é um negócio que só pode acontecer baseado na oferta ampla e restrita de dados, né, para quem oferece esses serviços. E aí, quando a gente fala de dados nesse contexto, né, a gente começa a olhar para essa questão da infraestrutura descentralizada, onde existe uma reversão de como o dado é encarado pelos mercados, né? Quando a gente fala de centralização, e aí a gente está falando quase que exclusivamente de infraestrutura baseada nas blockchains, que são mecanismos, né, de banco de dados distribuídos com criptografia, com gestão de chaves privadas e públicas para que os usuários tenham controle absoluto das suas informações. A gente passa a ter também a possibilidade de programar o que acontece com esses dados em vários contextos de indústrias, inclusive na indústria financeira. Então, a gente vê o surgimento de entidades, né, colaborativas que se organizam para desenvolver o que a gente chama de smart contracts, que são programas de computador que rodam sobre as blockchains e que representam e executam produtos financeiros às vezes similares aos tradicionais, como depósitos, empréstimos, né, movimentação e pagamento, mas também a gente passa a ver uma outra possibilidade que é a composabilidade, essa palavra nem existe, né? É como é que eu faço a composição de diferentes produtos e serviços financeiros utilizando os chamados tokens ou criptomoedas que são objeto de depósito e consumo nessas estruturas de finanças descentralizadas. Então, a gente já viu uma primeira onda das DeFi emulando coisas muito parecidas com o que os bancos fazem, né, que é custódia de um saldo e remuneração por aquele saldo num modelo de investimento, e também a parte de empréstimo, onde você toma emprestado uma criptomoeda para uma operação específica e depois devolve, pagando juros e colocando ali uma determinada garantia em token ou em cripto. Mas esses protocolos também te dão um recibo, que é um token correspondente à liquidez que você está oferecendo ou tomando ali, e esse token também pode ser utilizado em outros protocolos ou no próprio protocolo. Então, você começa a ter uma recursividade de produtos e serviços financeiros ao prazer dos usuários, né, dos clientes desses protocolos, e isso passa a dar um desdobramento de possibilidades financeiras que hoje os bancos, por toda a complexidade dos seus sistemas e dos seus controles, talvez não consigam ainda oferecer. A reboque disso, vem uma coisa que para os dados, né, o Cristiano citou um pouco isso também, é a história da privacidade, né? Hoje, as big techs praticamente sabem o que eu almocei, né? Porque eu tirei uma foto e botei no Instagram, né? E sabe que hora eu almocei, quanto, né, o que eu comia, onde eu estava. Então, essas informações que a gente hoje voluntaria para essas grandes estruturas de dados, na Web 3.0, que é essa web das blockchains, né, na próxima evolução, a gente inverte essa proposição. O que a gente tem hoje na chamada Web 2.0 é que o serviço é de graça, essas redes sociais, esses serviços todos são de graça, mas o produto somos nós, né? Os nossos dados são monetizados por essas entidades. Quando a gente vai para a Web3, a gente inverte isso. Na Web3, que é a web do valor, né, a gente chama na blockchain, é a internet do valor. Por quê? Porque tudo é pago para garantir privacidade e segurança das transações que estão sendo feitas ali. E se tudo é pago, você é dono. Então, esses tokens que o DeFi, né, te permite transacionar estão na tua carteira, você é dono daquelas chaves, então esse é de sua posse e propriedade. E você decide o que fazer com isso e onde colocar esses tokens. Então, a gente está começando a criar uma camada, né, de produtos e serviços financeiros baseado, em infraestrutura distribuída, 2, em controle da privacidade dos dados, e 3, em composabilidade, que é essa palavra esquisita que está nascendo agora, onde a gente consegue empilhar, né, a gente já tem um outro termo interessante que descreve isso, que é o money Lego, né, é o Lego do dinheiro. Você conseguir compor diferentes estruturas financeiras para satisfazer as suas estratégias usando diferentes componentes de DeFi. Então, a gente está muito perto de uma fronteira que ainda é desconhecida, mas eu vejo, por exemplo, muita oportunidade para os bancos, porque
os bancos centenários, eles conhecem muito da estrutura, conhecem muito do comportamento e conhecem muito dos incentivos. Por que não levar essa infraestrutura dos bancos para a nova web e maximizar o conhecimento ancestral que essas empresas têm numa nova infraestrutura distribuída com outro conjunto de incentivos? Eu acho que isso talvez esteja melhor para os bancos nesse cenário do que para as big techs, no final das contas. A gente desmancha muito da estrutura tradicional que a gente está acostumado, né, Magal? A gente sai de uma realidade de ponto central, né, e vem para uma realidade de fato centralizada, e isso muda muito a forma como os serviços financeiros são entregues. A gente não tem o banco por ali, tem o código ali no lugar que está garantindo com que eu possa emprestar um dinheiro para outra pessoa ser remunerada em cima disso na carteira. É uma realidade diferente. Mas, como eu te falei, a gente está num branch, né, numa partição aqui de 2 tracks de mercado financeiro que, eventualmente, também se encontram ali na frente, como você falou, que os bancos Exato. também têm um papel para jogar nisso. É só, de fato, entender que tem um novo playbook de regras aqui que vai ser utilizado. Que estão sendo escritas, inclusive, e é possível de contribuir com a escrita dessas regras a partir de já.